Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da iSoul. Hoje eu tô aqui com a desenvolvedora Full Stack, a Raíssa Kramer. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Bom, gostaria de te agradecer, Raíssa, por você ter aceito o nosso convite, tá batendo um papo aqui hoje com a gente no nosso podcast. Hoje a gente está fazendo uma live gravada, né? Na verdade. Foram umas datas aí de final de ano que acaba ficando um pouquinho complicado, né, pra gente fazer ao vivo e tal. E a Raíssa topou aí, foi super solícita em bater um papo com a gente pra gente estar podendo fazer esse vídeo, né? E tá disponibilizando aí pra vocês um conteúdo muito bacana, falar um pouco da história, né, da Raíssa aí como desenvolvedora. Bom, então pra gente começar, Raíssa, queria te perguntar um pouco, você falar um pouco, na verdade, né, da tua jornada aí no mundo da tecnologia, como que você começou? Você começou, né, cedo, né, a estudar tecnologia, mas aí acabaram que os caminhos foram pro, né, a gente estava conversando em Foi. off aqui, para um outro lado, né, você foi para a área também do direito, né, trabalhou na área do direito, né, queria que você contasse como que foi isso, essa mudança depois para a tecnologia, o que que te chamou a atenção, né, na área de tecnologia para você voltar, né? Ou de repente iniciar na área, né? Sim, cara. Primeiro eu queria agradecer, né, essa oportunidade. Obrigada de verdade pelo convite. Me senti Imagina. bem lisonjeada. Meu primeiro podcast. Então, estou bem lisonjeada. Espero que vocês consigam absorver ao máximo da minha história. Então, realmente a minha vida com a tecnologia, ela tem muitas reviravoltas, assim, né? Eu, na, eh, eu sou apaixonada por tecnologia desde que eu me entendo por gente, assim, desde muito pequenininha. E só que, nossa, eu nasci nos anos 90, né? Os anos 90, tecnologia era só televisão e telefone, máquina de escrever Aham. ainda tinha, não tinha nada, né? E pra galera que não tinha grana, e nossa, realmente era algo muito difícil, assim, de você ter contato. Pra gente saber das coisas que estavam acontecendo, demorava muito para chegar pra gente. Então, assim, eu nasci nessa época, né, mesmo apaixonada, assim, por, por essas coisas de novas, de inovação e tal, a gente não tinha muito contato, mas eu ainda tive o privilégio, porque eu tenho um tio que ele já era analista de sistemas naquela época, e ele já trabalhava com isso, né, ele trabalhava até numa empresa que, sabe, parecia aquelas empresas de filme que é um negócio fechado, assim, acesso restrito, ninguém pode entrar, crachá e tal. Na minha visão de criança, era uma coisa bem de filme, Uhum. assim. E ele já era analista na época, eu lembro, assim, que eu era bem pequenininha, uns 4 anos, ele já era analista, e eu tive esse privilégio, né, de ter contato um pouco com a tecnologia já daí, né, ninguém tinha, ninguém no bairro, na escola, nada, não existia nada, não existia celular, não existia nada, mas eu tive essa oportunidade por causa do meu tio, porque ele trabalhava, então ele trouxe um computador para casa, eu tive acesso a disquete na época, Uhum. enfim, todas essas coisas, o Windows de 95, depois 98, enfim, eu tive acesso um pouco a isso. E isso era assim, nossa, parecia coisa do outro mundo, assim, parecia filme de ficção científica. Eu ficava deslumbrada, eu achava aquilo, nossa, o máximo, eu achava incrível. Então eu sempre colei no meu tio, ficava acompanhando ele, vendo ele fazendo as coisas, consertando e tal. E ele começou a me dar a oportunidade de mexer também, eu comecei a fazer as coisas, e eu comecei a ter a prática, né, de estar lá, consertar o Windows 95, consertar o Windows 98, e isso bem pequena, né, mas eu realmente tive esse privilégio. Então meu contato com a tecnologia foi muito, assim, muito pequenininha e, tipo, era um outro universo, e eu me apaixonei muito, assim, é como se eu tivesse nascido para tecnologia, eu acordei, abri os olhos, bebezinha, vi a tecnologia e nasci para isso. Eh, Só que, óbvio, né, como eu falei, o mundo era outro mundo, tecnologia era outra coisa, não existia smartphone, não existia nada. E, nossa, por mais que eu gostasse, que tivesse sempre mexendo, ou enfim, fui crescendo, né, na adolescência já comecei a fazer mesmo programação,
pessoal mesmo, brincando com HTML, CSS, aquelas páginas bem quadradas, bem páginas bem terríveis na época, mas acabei não seguindo na área, não porque não gostava nem nada, porque, enfim, porque realmente não tinha possibilidades, assim, não tinha oportunidades. As coisas eram muito diferentes, não se via mulheres na tecnologia, não se tinha oportunidade para mulheres na tecnologia, as faculdades sempre muito caras, não existiam mulheres nas salas de aulas, enfim, era só de homens. Então, assim, a pressão social também de, eh, isso não tem futuro, o que dá futuro é medicina, o direito, enfim, toda aquela pressão social, todas essas coisas, me levaram a não seguir, assim, essa vocação, essa paixão, e acabei optando por outros caminhos que realmente foram importantes também para mim, né, pra construir a pessoa que eu sou hoje. Eu não tenho arrependimentos, né, eh, tudo que eu me formei como um ser humano, né, a partir dessas escolhas que eu fiz, eh, eu eu aprendi muitas outras coisas e fui feliz no tempo que eu vivi isso. Eu passei 10 anos na carreira jurídica ainda, Uhum. entre formar e trabalhar e tudo. Então, né, eu passei 10 anos, muitas coisas aconteceram, muitas, né, experiências, mas chegou um tempo que, enfim, eu não sei o que aconteceu, eu, sei lá, perdi o foco e realmente comecei a ficar doente mesmo, deprimida, achar que aquilo não tinha sentido, não era mais minha cara. Enfim, alguma coisa mudou em mim e eu comecei a ficar doente mesmo, eu tive uma depressão bem braba. De, tipo, não sabia mais o que eu queria fazer, não me via daqui a 5 anos fazendo o que eu estava fazendo, enfim, todas aquelas coisas. E aí eu ouvi, né, o chamado novamente da tecnologia na minha vida, dizendo, todo mundo sempre dizia, eu sempre fui a menina do: "Ah, fala com Raíssa que ela sabe mexer nessas coisas". Aham. "Ah, olha, a impressora quebrou, ah, fala com Raíssa que ela sabe consertar". "Olha, meu celular tá dando esse problema, vê o que pode ser que", tipo, eu sempre fui essa pessoa na família. As Uhum. pessoas sempre me taxaram como muito inteligente, como nerd, como tudo, porque eu sabia, tinha facilidade, era algo que eu fazia desde pequena, e eu nunca abandonei também, né, tipo, mesmo eu indo para outra área, eu sempre usei a tecnologia o tempo todo na minha vida, né, sempre ajudei as pessoas. E quando eu ouvi esse chamado novamente, eu comecei a melhorar, né, estava doente, mas eu comecei a melhorar, e eu fiz: "Cara, essa é a hora, esse é o momento certo de eu entrar realmente nessa área, de eu atuar nisso, de eu seguir a minha vocação mesmo, assim". E aí, eu atendi esse chamado, já me matriculei numa faculdade, porque eu queria não perder esse time, assim. E Uhum. eu tive sorte também, né, porque no momento que eu ouvi esse chamado da programação, da TI em si, o mercado tinha mudado, né, o mercado mudou completamente. Foram Sim, muitas coisas, muitas mudanças, e nossa, era outra coisa completamente diferente, a tecnologia avançou rapidamente, num nível muito acelerado e sem parâmetro, e a TI não tem suporte para, por exemplo, assim, não tem a quantidade de pessoas necessárias para poder realmente evoluir continuamente. Então o mercado mudou, ele teve que abrir as portas, mudar a mentalidade, mudar a cultura, para receber essas pessoas que eles estão precisando. Então nessa sim, mudança, acabou que vieram todos, né, vieram nós mulheres também, que tinha realmente todo aquele estereótipo de né, mudou completamente a cultura de TI, com certeza. uma nova visão, e aí eu acabei, entrando nesse meio, né, fiz: "Não, né, esse é o tempo certo, é o momento". Eh, eu penso, assim, que as coisas acontecem no momento certo mesmo. Aham. Talvez naquela época eu realmente tivesse me frustrado por não ter conseguido uma vaga ou não ter conseguido ter sofrido muito preconceito, né, porque provavelmente eu sofreria, eu já ouvi muitos relatos de: "Ah, você é mulher, você não sabe fazer isso, nã isso é coisa para homem", essas coisas. Talvez eu tivesse me frustrado muito naquela época, então, enfim, segui o caminho certo e entrei no momento certo. Agora realmente é outra vibe. E esse é o meu rolê com a tecnologia, assim, uma reviravolta de vida, assim. Eu
fui e voltei várias vezes, assim, de seguir os caminhos, mas ela sempre me puxando, porque realmente eu nasci para isso. Que legal. Muito, muito bacana a sua história, muito bonita a sua história. E acredito que inspire muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, né? E que acredito que tem pessoas que estão na mesma situação que você. Muitas vezes já tem um emprego em outra área, já faz alguma outra coisa, mas tem aquela vontade, né? Hoje, mais do que nunca, né? Eu acho que, como você mesmo disse, né? Tem um déficit muito grande dentro da nossa área, então tem poucos programadores e programadoras e tem muita vaga, né, de emprego, então a gente sabe o quanto isso torna o mercado aí a área aquecida, né? Então a gente vê empresas aí que faz. Hoje está muito mais fácil, né? De você entrar numa É, empresa. A gente falou aqui antes um pouco dos trainees, né? Tem empresa, na verdade, que as empresas estão dando mais oportunidades, né? A gente vê as faculdades abrindo mais cursos. Hoje você não vê só mais curso engenharia e a ciência área da de sistemas, você computação, vê né? cursos nichados, né? Você vê cursos bem específicos, design, uma faculdade só daquilo, infra, né? Então, assim, você vê as coisas bem DevOps, né? Você vê nascendo ali outros nichos ali dentro, né? Da área da programação e muitos mais cursos, né? Pós-graduação, então nem se fala, né? Então, isso tem feito, né? Com certeza. E, assim, como tem poucas pessoas que fazem isso e uma necessidade grande também, a questão da remuneração acaba sendo, de É, repente, algo que encante muitas pessoas também, né? Então, assim, você a tem. Marte, né? Aí a gente, A poxa, a Marte. gente falando ainda de possibilidade de trabalhos ganhar em moeda estrangeira, e a gente ainda tem uma outra. Claro que depende da pessoa também saber, né? Falar um outro idioma, mas se a pessoa já tiver isso, aí vem ainda como mais uma coisa para. Enfim, a nossa área hoje tá bem bacana, assim, né? Das pessoas. E acho que é um pouco do que a gente quer fazer aqui, né? Incentivar as pessoas, né? É, assim como histórias como a sua. E quando você fez faculdade, hoje você está trabalhando na Anaveide? É a Vanade. Avaneide, né? A Vanade. Avanade, tá? Pronunciei. E eu vi que mais ou menos a ideia da empresa é soluções em nuvem, né? De fazer consultorias e tal. É. E eu queria que você falasse como que é o teu dia a dia lá, como desenvolvedora, quais as principais linguagens que você está utilizando hoje, as ferramentas que você está trabalhando. Então, a Vanade, ela é uma joint venture, né? Da Accenture com a Microsoft. É uma iniciativa, assim, deles unirem forças em prol de inovação, né? A Vanade é uma empresa, assim, extraordinária. Eu sou uma big fã da empresa que eu trabalho. Ela é uma consultoria que está no mercado há um tempo já, né? E ela realmente foca nessa questão de inovação, né? Então, todo tipo de inovação, ela pega, na verdade, a Vanadi, ela pega qualquer desafio, né? Tipo, desafios legados também tem na Vanadi, tem de tudo, na verdade. Particularmente, eu não sei precisar, assim, de todas as coisas que tem na Vanadi, porque ela é muito grande mesmo, ela é multinacional, e é muito difícil a gente ter acesso com tudo, mas assim, um pouco que eu sei é que ela tem um mercado meio amplo, né, nessa parte de consultoria, mas ela também implementa algumas inovações, algumas coisas, e no meu caso específico, eu trabalho numa conta de um sistema legado, né, que está tentando fazer essa migração, essa modernização. E a minha squad em si é na área de Dev Security, né? Eu estou nessa squad Uhum. de fazer né, como se fosse assim, você analisar repositórios, analisar os sistemas para você encontrar as vulnerabilidades que ele tem e você desenvolver para que realmente ele fique confiável, seguro, para que esteja tudo, sabe, nos conformes. Então, meio que faço de tudo, até testes unitários, Uhum. a gente faz, né, para que dá cobertura, né, para o código, para que ele fique
seguro, né, para que ele consiga rodar na aplicação com toda a segurança possível e que essa prática, né, consiga perpetuar ela por enfim, todos os projetos e tudo mais. Então, no momento, tem algumas tecnologias, né, algumas ferramentas que a gente usa de específico, de rodar, escanear scans e tudo, mas assim, o projeto em si, o legado, ele é em ASP clássico e VB Script, então é bem antigo mesmo. Bebezão, é. É, bem antigo, assim, mas já tem a parte modernizada, né, que é em .NET e Angular. Ah, legal. Então, estou trabalhando, bem dizer, com essas tecnologias, assim. Eu sou full stack, né, então eu tô sempre, tudo que vier, Uhum, tem pau pra toda a obra, né. E uhum. o banco é SQL mesmo, e a nuvem também, né, que tem bastante coisa na nuvem já, que é o Azure, Vocês estão né, que utilizando o Azure? Ah, legal. porque a Avanade, por ser da Microsoft, então eles sempre optam, né, na possibilidade de utilizar as marcas, né, que a Microsoft Caiu a rede. disponibiliza. Então, ela sempre usa as marcas da Microsoft, nos seus projetos, nas aplicações. Usa outras tecnologias, claro, depende muito do cliente, né, mas a Uhum. assim, né, primeiro, se puder usar as nossas marcas, né, digamos assim. E são funcionalidades incríveis, né, Microsoft, eu sou super fã também. São coisas muito ferramentas maravilhosas, e, bem dizer, eu estou usando essas tecnologias e meu dia a dia é divertido. Uhum. São bugs atrás de bugs e coisas novas atrás de coisas novas. Na verdade, eh, eh, a tecnologia TI, né, a programação em si, é uma novidade todos os dias, né, você não tem um dia assim, uma mesmice, né, você não tem um dia, você não fica como se fosse uma máquina, né, fazendo algo bem técnico e, tipo, não faz nada novo nunca, não, é super ao contrário, a tecnologia, na programação todo dia tem um problema novo para você descobrir, um bug novo, um desafio novo, às vezes é um negócio de versão, às vezes é uma coisa que não está rodando, a configuração que não está, enfim, todo dia é um desafio, e cada dia realmente é um desafio diferente, por exemplo, do nada aparece um projeto novo e você tem que, não sei mexer nisso, não sei fazer isso, mas você tem que aprender, você tem que fazer, você tem que correr atrás para poder realmente atender aquela demanda. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante, né, para quem gosta. É uma coisa, assim, que você está sempre aprendendo, sempre em movimento, sempre buscando, tipo, o conhecimento de hoje, daqui a algum tempo já não é o suficiente, você vai ter que buscar outras coisas. Então é uma coisa bem legal para quem gosta, né. E assim, é muito, muito louco, né? Mas a gente vai, a gente acaba ficando apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Então, vejo aí que você também fala disso com muito carinho, né? Com a programação com muito carinho e muito bacana isso. E assim, nesses 10 anos que você passou, né, na área do direito, Deu uma travada. assim, acredito que alguma skill ou alguma coisa assim que você utiliza até, eu vi que você de metodologia mesmo, alguma coisa que você trouxe para a programação e que hoje te ajuda bastante no seu dia a dia como desenvolvedora. Então, essa pergunta é muito boa, porque as pessoas sempre ficam com muita dúvida em relação a isso, né. Como eu estava falando, acho que no começo das minhas falas, tudo que a gente aprende, contribui para a pessoa que a gente é hoje e vai ser no futuro. Então, assim, nenhum aprendizado é descartado, sabe. Nem nada do que eu aprendi no direito vai ser descartado na programação. Eu posso utilizar essas experiências para o meu trabalho e para o futuro, né. Então, assim, tudo que assim, óbvio, eu não vou usar diretamente no pé da letra. "Ah, todas as leis que eu aprendi eu vou usar no código", não, não é isso em si. É realmente
as experiências mesmo, por exemplo, as soft skills, por exemplo, é, tudo que eu desenvolvi, né, com o direito, resolução de conflito, estratégia, trabalhar, né, em equipe com prazos, tudo isso vai contribuindo de alguma forma para Uhum. te dar experiência para o que hoje eu também aplico, sabe? Por exemplo, hoje a gente trabalha com prazos também, na programação, então tem lá sprint, você tem que entregar as coisas no prazo. Então, assim, eu não tenho dificuldades com isso, porque eu já trabalhei muito com essas coisas. Então, assim, tudo que eu aprendi, todas as coisas, assim, como não levar as coisas todas para o coração, por exemplo, levar todos os bugs para o coração. Eu aprendi lá no direito, né, que você não pode levar Aham. todos os problemas das causas das pessoas para o coração, porque realmente você vai ficar muito, muito mal. E na programação também é assim, você não pode levar aquele bug, aquele erro, aquele problema diretamente para o coração, senão você vai ficar assim, vai enlouquecer e não vai chegar no ponto, né? Você tem que saber dividir as demandas, dividir as coisas e tudo mais. E a questão da metodologia, metodologias ágeis que você falou, nossa, eu, na minha cabeça hoje, eu não sei como é que eu vivi sem isso antes. Concordo. É, eu não sei como eu vivi. As pessoas associam bastante a metodologias ágeis como se fosse só de TI, né? Como se fosse algo de TI, para TI e tal. E a gente, quando vai aprender, percebe que não é só para TI, é para qualquer área que você quiser aplicar, né? Mas como tá uma coisa muito entranhada na tecnologia, e realmente as pessoas realmente pensam, e metodologias ágeis se tornou uma coisa assim, tipo, fundamental. Tipo, é algo que a TI não iria alcançar tantos degraus sem isso, né? Porque ela facilita as coisas, ela te traz ferramentas, colaboração, ela transforma o um de cada em um todo, né? Sim. E isso, nossa, é uma coisa incrível, assim. No direito a gente não tem muito isso. Se você trabalha num escritório grande, você vê que é o mesmo princípio. Então, se você trabalha num escritório grande, você vê que poxa, a metodologia ágil parece com isso, porque você vai fazendo as coisinhas para um todo, né? Para um escritório, para um cliente, para uma coisa. E na programação também funciona da mesma forma, né? Tipo, você está lá fazendo pequenas tasks que no final vai se transformar numa aplicação, numa coisa muito maior, de muito valor, que vai, enfim, ser lançado e tudo mais. Então, eu acho que, nossa, essas coisas assim, a gente pensa que só tá, essa determinada skill só tá ligada à programação, mas quando a gente vai ver, a gente consegue associar a qualquer coisa, assim. Você consegue associar coisas que você usava 10 anos atrás para agora, para o seu trabalho no dia a dia, né? A comunicação hoje em dia, que é uma coisa muito importante, e cada dia mais importante, principalmente na programação, é uma coisa que eu construí lá atrás, né? Eu sou muito comunicativa, na verdade, e eu reconheço isso, mas eu construí muito isso na área jurídica. Construí muito essa dinâmica de me comunicar e tudo. E hoje na programação, para mim, é tranquilo, que pode ser que para alguns não. Tem muita gente antiga da TI que não tem esse manejo, assim, de se comunicar, mas, enfim, eu acho que é nesse sentido. Legal. Inclusive, essa questão acho que todas as skills com certeza são valiosas, mas hoje a comunicação, né, com certeza é algo que. Não que. Pode ser, a gente estava falando um pouco aqui de essa questão de visual, né? Que o programador, a programadora tem que ser assim, estereótipo, né? A palavra que eu estava Sim, tentando sim. procurar. Mas também tem com o estereótipo do programador, ele é uma pessoa mais intrínseca, né? Uma pessoa que se Ah, comunica pouco e tal. E eu acho que, assim, não é lógico todo mundo, mas grande parte é porque, de certa forma, é aquela pessoa que fica mais, né, trancada ali com o é, computador e tal. Mas a gente sabe, principalmente em ambientes, né, que a gente trabalha em organizações, né?
isso tem que ser quebrado, né? Então sim, eu vejo muito que, assim, as organizações sempre estão tentando trabalhar estratégias, né, com metodologia, enfim, para tentar melhorar isso, porque isso também é treinável. Eu acho que isso é legal da gente falar, né? Algumas pessoas, poxa, mas eu gosto de programação, mas eu não tenho comunicação, mas assim, da mesma forma que você treina uma hard skill, né? Uma competência sim, técnica e essas skills de comunicação, né? Acredito que você também foi com o tempo melhorando isso, né? Então a gente vai melhorando com o tempo, de repente participando de reuniões, tendo oportunidades de falar, né? Que sim, muitas das vezes é vergonha, né? exatamente. É falta Às de vezes é costume, tímido. né? Então, assim, Timidez, né? O pessoal tem muita timidez, assim, aí tal. Mas, assim, é prática, cara. É igual a programação. Você tem que. sim. E eu vou te dizer, as soft skills em determinados contextos dentro da programação se tornam até mais importantes do que simplesmente você saber as hard skills, sabe? Na hora de ser promovido, assim, se você não tiver isso muito bem desenvolvido, isso pode pesar para você. Aquela pessoa que tem vai ser promovida na sua frente. Porque Uhum. realmente é uma coisa importante. A cada dia mais o cliente está mais perto do trabalho em si, né? Da equipe. O cliente quer ver, o cliente quer acompanhar de perto hoje, Uhum. não sei como era antigamente, mas ele está muito mais perto. E você saber Sim. falar com o cliente, tá, você precisa desenvolver essas coisas. Então, eu acho que é nessa linha, realmente. É, acho que isso, na verdade, é do princípio, eu acho mesmo, de você trazer o cliente, ele se tornar parte do projeto, Sim, e essa tradução, né, de fazer o cliente entender a tecnologia, de fazer entender os processos, né, e vice-versa, né, fazer a equipe entender a regra de negócio, essa comunicação faz ficar o projeto ficar mais flexível, ficar mais dinâmico, né, e funcionar de uma maneira mais leve, né, porque imagina, né, a gente sempre fala, tem os dois lados, né, quão frustrante também deve ser pro lado do cliente, poxa, tá colocando dinheiro, que ele quer sim saber o que está sim, acontecendo, né? E a gente claro. vê, por exemplo, alguns casos aqui, né, quando a gente começa a conversar com o cliente, mas poxa, cliente sempre quer saber quando que a tarefa está pronta, acho que é natural de qualquer cliente, né? É, E você começa a explicar como a empresa trabalha, ó, a sua, a sua, a sua demanda vai entrar numa fila, vai um analista, vai analisar, o time vai desenvolver, vai ser feito numa sprint. Aí você vê que até termos técnicos, o cliente começa, poxa, quando vai ser a próxima sprint, né? é, Começa a verdade. entender melhor o mundo e deixa isso ele, de Facilita, certa né? forma, mais confortável, né? Tipo, eu confio neles que eles estão fazendo, ou vai estar pronto tal dia, né? Até para questão de prazo, gerenciamento, isso Sim, com muito bom, certeza fundamental, né? certeza. E assim, de tecnologia, hoje você falou, né, que você desenvolvia, né? Já tinha uma base ali meio sozinho, seu tio te ajudava, depois você fez faculdade. Hoje, quando você vê uma tendência, uma tecnologia, ou precisa ir no trabalho, qual que é a sua fonte hoje? Você é mais autodidata, então agora você gosta de ver vídeo, você vai, ou você é o tipo de pessoa que já gosta de ir direto já na documentação? Como que você mescla a documentação com vídeos? Como que você faz quando você está aprendendo uma tecnologia nova, seja por lazer, vamos dizer assim, por Uhum. aprender mesmo porque você quer ou por necessidade, né? O teu trabalho te obriga ali a entender um conceito ou uma tecnologia. Como que você faz isso? Como você lida com isso? Então, eu sou assim, ex-humanas, né? Então, para Aham. mim, o estudo é algo que já faz parte de mim, né? Porque humanas a gente estuda pra caramba, assim, a gente tem que ler muito, tem que, Uhum. enfim, é muito centrado no pensamento, essas coisas. Então, assim, eu venho de humanas e para mim eu só consigo aprender as coisas se eu tiver uma didática de, por exemplo, de conhecer um pouco a teoria, né? Eu consigo, né, obviamente, entrar numa documentação, ler, hoje realmente, óbvio, mas de ler uma documentação e compreender, mas eu sinto uma necessidade daquilo ali ser um pouco mais traduzido, por exemplo. Que nem sempre a documentação ela vem tão bem assim Explícita, né? traduzida, né? E por mais familiaridade que a gente tenha, a gente às vezes sente um pouco de dificuldade. Então, para algumas coisas, eu ainda sinto uma necessidade de fazer um curso. Eu gosto muito de fazer cursos porque, sei lá, aquele professor vem trazendo sua experiência, traz uns bizus, umas coisas, uns atalhos, umas coisas novas que às vezes você não encontra facilmente numa documentação. Então, eu gosto bastante de fazer. Então, assim, eu sempre
busco um pouco de conceito, né? E nesses conceitos eu sempre vou atrás de vídeo aula, fazer alguns cursos, umas formações, até porque, assim, realmente, o que importa realmente é o que você sabe, mas hoje, como eu falei, né, o mercado mudou muito e as pessoas, antes de saber o que você sabe, elas vão olhar o que você tem para mostrar. Então, se você tem lá no seu LinkedIn um monte de formação, de cursos que você mostra para as pessoas que não te conhecem, que você tem aquilo, você fica um pouco mais visado do que uma pessoa que não vai ter nada, mas que sabe muito, né? Porque você Uhum. precisa se vender muito também hoje em dia, né? Hoje em dia você não basta só, eu sei muito, mas você tem que saber se vender. Você tem que fazer as Sim, pessoas, convencer as pessoas que você sabe muito. Porque ela não tá ali no teu dia a dia, ela não tá codando com você, ela não, às vezes a pessoa, um tech recruit, ela não entende muito de tecnologia, então ele não vai saber que aquele teu projeto é muito massa, sabe? sim, Então você tem que se vender para ele, então você tem que é importante, né, essa coisa do conceito também. Programação é 80% prática, né? Se você não exercita, se você não faz projetinhos pessoais, se você não sim. pratica, você vai assim desenvolver lentamente passos tartarugas por longos anos. Então, é importante sim você ter um conhecimento conceitual assim prévio daquilo, porque aquilo também te inicia em algo maior, né? Mas realmente eu tento fazer os cursos, ter aquele conceito de algo, por exemplo, uma classe é tal coisa, beleza, tô com aquele conceito ali. E na prática eu vou ver o que é realmente uma classe, como é que ela se aplica em cada linguagem e tudo mais, e como ela se movimenta, né, digamos assim. Porque na programação as coisas, você constrói aquilo executa, mas você não vê por baixo dos panos como aquilo executa. Então, às vezes, um professor Uhum. é bom para te dizer assim, olha, ele vai para um arquivo, que ele vai ler aquele arquivo numa linguagem alto nível, e ele vai fazer uma tradução como se fosse do inglês para o alemão, sei lá, e aquilo ali é um compilador que vai para a linguagem vai para uma linguagem de máquina, né? Que vai para o computador para ele entender o que é que você quer que seja feito para poder executar. Tipo assim, isso a gente só vê realmente com aula. A gente não vê isso numa documentação. Essa explicação de como faz. Tá. Eu, por exemplo, sou muito curiosa. Eu gosto de saber como aquilo funciona. Eu gosto de, para eu entender melhor, eu preciso saber como aquela aplicação tá rodando, né? Eu tenho uma prática de debugar muito código por causa disso, porque eu quero ver Uhum. como é que tá entrando as coisas, os dados e tal. E isso é muito esclarecedor, porque você ganha uma familiaridade prática nisso, sabe? E aí, quando você vai fazer na prática, você, eu já sei como fazer isso. Como é que poderia fazer tal coisa? Eu acho melhor usar umas classes e tal. Você já tem aquilo muito mais fomentado na tua mente. Então, no meu dia a dia, assim, de estudos, como eu te falei, eu procuro ter aquela parte conceitual, né? Eu procuro fazer sim os cursos, enfim, me dedicar um pouco a isso, esses conceitos, porque eu quero ser, eu quero ter notoriedade nisso, sabe? Então, tipo Sim. assim, não notoriedade de fama, mas de ser especialista nisso, eu saber daquilo, mas sim, eu faço uns projetinhos pessoais e tudo. O trabalho também demanda muita coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uns meus. Eu sou muito autodidata, né? Eu não. Assim, eu faço os cursos, mas eu faço as minhas próprias metas. Eu quero aprender, por exemplo, HTML e CSS. Então, eu pego lá os assuntos que eu preciso aprender naquilo e faço as minhas próprias metas, né? Então, eu sou um pouco autodidata nisso, mas aí eu faço, olha, é bom fazer um curso aqui para aprender como é que funciona isso, e aí vou encaixando dentro das minhas metas. Legal. Mas no mais, no trabalho, como eu estava falando, é algo muito mais dinâmico, né? Por exemplo, entrou uma aplicação nova, você tem que aprender sobre tal coisa e você não sabe, então você vai ter que começar a correr atrás disso. E, tipo, às vezes só uma documentação não vai abrir a tua mente. Então, tu pega ali, faz um curso, por exemplo, eu comecei a fazer um curso de security para poder entender melhor o universo de security, porque eu estava entrando numa squad de security. Eu não sou especialista em segurança, né? Eu não faço Uhum. o que a galera de segurança faz, mas eu preciso entender o que eles estão fazendo, eu preciso saber. Eu não vou fazer isso, mas eu preciso ter uma ideia, porque eles vão Com falar as certeza. coisas na minha frente e eu vou querer entender o que eles estão falando. Eu não quero ficar, tipo, boiando.
Então, eu sou muito assim, sabe? Não, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo, o meu trabalho exige que eu aprenda isso, então eu vou fazer um curso disso. Sempre eu procuro, tipo assim, eu tenho que ter essa skill no trabalho, eu sempre procuro realmente investir em cursos. Porque eles querem ver também, né, o que você está fazendo. E eu Com só dizer, eu sei certeza. fazer, Proatividade também, né? é, eu sei fazer, só não convence ninguém. Eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso, enfim, apresentar as coisas como eu sei fazer. Então, para resumir, eu sou bem autodidata na programação. Eu acho que é até uma regra para quem faz programação ser autodidata, porque a faculdade em si não te prepara só para o mercado de trabalho, né? A faculdade de TI, na Mostra o verdade, caminho só, né? ela só mostra, assim, ela dá uma pincelada nas coisas, mostra as possibilidades, as áreas que tem, o que é que tem em cada área. Olha, você Uhum. gosta dessa linha e tal, mas ela não te ensina de fato você vai fazer isso numa empresa tal. Não, você tem que realmente andar com as próprias pernas. Você tem que saber Concordo. o básico, saber o que você precisa aprender para poder avançar naquilo, sabe? Então, é uma regra, né? Autodidata para programação. Se você não desenvolver essa expertise, você vai sofrer um pouco, vai dar alguns tropeços, até você entender que o estudo é seu, o avanço é seu, né? A melhoria vai ser sua. Então, é você que tem que planejar e fazer aquilo. Então, isso, eu acho. Muito legal, muito bacana, muito esclarecedor. E muito legal o jeito que você utiliza, né? É bacana isso. Acredito que outras pessoas vão tentar absorver isso, tentar utilizar da melhor forma possível, né? Para estar tentando aprender de forma mais fácil, né? Sim. E conseguindo aprender sozinha, né? Que como você disse, né? Vai chegar um momento ali, assim que a gente sabe, né, que principalmente no começo ali tem muita gente que auxilia, né, pessoa trainee, júnior, ali tem bastante gente, mas a gente sabe que chega uma hora, como que as pessoas, como você mesmo disse, precisam dar com as próprias pernas, né? Então até um certo momento ali, mas principalmente essa virada, né, de júnior para pleno ali em diante, como diz, aí já não dá Hum, para, né, a pessoa precisa começar a andar sozinha, né? Já não dá muito pra e tem é que até bom, saber. né? A gente já acredito que já aconteceu com você também, já aconteceu com a gente, e a gente vê pessoas que estão chegando, que acontece também. A gente brinca, deixa sofrer um pouquinho, né? Deixa ele criar aquela casca ali, porque muitas vezes a gente responder alguma coisa ou mostrar como faz, é melhor a gente falar, ó, olha esse caminho aqui, procura isso daqui, né? Porque também você Sim, não vai estar com certeza. ensinando a pessoa, né? Você vai Sim. estar dando a resposta para a pessoa. Então, quanto mais as pessoas tiverem isso, né? De saber buscar, né? Porque hoje a gente tem praticamente tudo na internet, todas as respostas lá. Então, saber fazer a pergunta certa, com certeza vai conseguir chegar na resposta ali do que ela precisa, né? E hoje tá muito mais simples, né? Hoje tem chat GPT, Nossa, 1 zilhão de IAs, então assim, na a minha gente época que só tinha viveu de Stack enciclopédia. Overflow. Na minha época tinha enciclopédia, era o que eu tinha para pesquisar, uma biblioteca, tipo, hoje tá muito mais simples, assim, se você tiver uma Sim, dúvida, principalmente programação, tem Stack, tem chat, nossa, tem muita coisa, assim. YouTube, Tem né? YouTube, nossa, o YouTube é o salvador da pátria de sempre. Tem os Uhum, indianos que ensinam tudo pra gente. é, Então, assim, você, como eu falei, né, no começo é super normal você fazer aulas, ter professor e tudo mais, isso é importante, o conceito é importante, você entender as coisas, como elas funcionam. Isso vai, assim, te preparando para o que vem. Mas quando você chega mais lá na frente, você vai ver que não vai ter curso de coisas muito avançadas ou muito específicas. Você vai ter que aprender aquilo na marra, assim, você vai ter que pegar mesmo a documentação, fazer um projeto pessoal para poder implementar aquilo que você quer aprender, para você testar, para ver como é que funciona e você aprender, olhar a documentação e meio que te vira, assim, alguém vai te dar uma dica, ó, vê esse artigo aqui, vê essa documentação aqui, mas no fim é você com suas próprias pernas mesmo, que você vai conseguir sim. galgar aquele conhecimento ali. Legal. E, assim, queria te perguntar também, na verdade, se você tem, na verdade, te pedir para você dar uma dica, né, para quem está começando aí, na programação, alguma coisa que você acha que é valiosa, alguma dica valiosa para quem está começando. Nossa.
Deixa eu pensar Que para aqui. você fez diferença, assim, para você, quando você estava começando, foi um divisor, assim, né? A gente sabe, né, que quando a gente está começando, muitas vezes vem aquele sentimento, né? Será que eu vou aprender isso um dia? Aquela coisa de, poxa, é difícil, será que eu nasci para isso, né? Acho que todo mundo já passou por isso, por essa Com fase, certeza. né? E o que que para você, acho que você acha que assim, poxa, foi o diferencial, assim, para virar a chave, né? Então, eu acho que quando eu decidi, né, realmente, olha, vou entrar na área de TI, por mais que o mercado tenha mudado, as mentalidades, as culturas e tal, eu senti uma dificuldade ainda, por incrível que pareça, embora já tenha muitas, né, e tem muitas, muito maravilhosas, de referências, assim, olha, quem eu vou me referenciar Uhum. para poder começar, sabe? Com quem eu vou me inspirar, me espelhar. E esse até foi um dos motivos que eu comecei a postar coisas no Instagram, que na minha cabeça era só coisa da faculdade e tudo mais. E, enfim, de repente virou uma rede social que a galera vem e me segue, fala e enfim, compartilha coisa muito legal. Então, assim, eu senti ainda essa falta, assim, onde eu vou, o que que eu, por onde eu começo, né? Tipo, de onde eu posso buscar as coisas, como é que eu faço e tal. Então, eu senti essa referência, assim, de ter uma, sei lá, uma mulher aqui da minha região de TI que tem muito sucesso, que enfim, tá aí na mídia. Eu senti essa necessidade Uhum. e realmente eu tive que ir atrás, né? Então, essa é a minha primeira dica para quem quer mudar de carreira ou quem quer entrar na área de TI. Pesquisar, porque eu acho que isso é o pontapé inicial para qualquer coisa na sua vida. Quando você precisa, por exemplo, fazer um documento novo, você vai fazer o quê? Eu vou lá no Google, vou pesquisar onde é que eu faço e tudo. E para você tomar decisões importantes na sua vida, eu acho que não deveria ser diferente. TI é uma área fantástica. São coisas incríveis que tem dentro da TI. Ela realmente mudou o mundo, ela muda e, enfim, vai mudar muito mais. Mas não é um mar de rosas, tá? As pessoas. Existe um marketing muito grande nisso também, de que. Eu vejo muito isso na internet. Em 6 meses você vai ser um grande programador, vai ter notoriedade, vai trabalhar de home office, vai ganhar 10 mil Vendem isso, reais. né? Vende isso e as pessoas elas vão muito nesse hype. Ai, meu Deus, vou ganhar muito dinheiro, e é isso que tá faltando na minha vida. Então, assim, a minha dica, primeiro, é você pesquisar muito, cara. Você pesquisar a área, o mercado, as empresas, o que é que tem na TI, quais são as áreas que tem, o que é que você se identifica. Tipo, a pesquisa é o que vai te descartando as coisas assim, olha, isso aqui eu não gosto. Pronto, eu mesma quando eu pesquisei, cara, eu acho que eu não dou certo para DevOps. Eu acho que eu não dou certo para QA. Eu acho que eu não dou certo para isso, sabe? Você vai se Uhum. identificando com algumas coisas e com outras não, e isso já vai eliminando muita coisa, sabe? Então a pesquisa, ela é assim fundamental. Você tem que pesquisar as faculdades que existem de TI, as específicas, as que são gerais, quais são as mais indicadas para a linha que você quer. TI não é mais só programação hoje em dia, existe gestão de TI, Uhum. existe gestão de projetos, existe muita coisa assim que não é só programar. Existe até no code, low code, nossa, aqui Uhum. você vai ver não é códigos em si, sabe? Então, existem muitas coisas e você precisa saber se você se identifica com aquilo. Como eu te falei, existe esse marketing, né, de muito dinheiro em 6 meses e tudo mais. E eu toda vez, todo mundo que fala comigo, eu digo, olha, não cai nesse conto, porque isso não é verdade. É, é uma área como qualquer outra, são desafios, são anos de muita luta, estudo, dedicação, e é muita dedicação. Tipo, você não pode simplesmente, vai ser só uma coisa que eu vou fazer umas horinhas e. Não, é dedicação, Uhum. é tipo você realmente incorporar aquilo para sua vida e seguir muito firme naquilo, persistindo. Então a pesquisa ela vai ajudar nisso, né? Vai te dar diretriz assim, olha, eu acho que isso aqui não é para mim, não vou. Porque se você vem com o marketing da grana, para todo mundo vai querer. Que eu mesma adoro grana também. Mas Sim. quando você vai lá na frente medir, olha, eu vim por grana, mas eu me identifico com isso, eu gosto disso que eu faço, isso me preenche. Então, eu sempre corto a risada das pessoas que falam comigo em relação à grana, porque todo mundo pensa que é só isso que importa, que isso que importa. E importa, dinheiro é importante demais, mas isso não Mas não é o mais preenche, importante. não preenche a pessoa, sabe?
Uhum. Então, se você está vindo por esse caminho, não venha. Você venha porque você gosta de tecnologia, porque você acha fascinante, porque você tem curiosidade, porque você quer experimentar, ou porque você se identifica, ou porque você tem facilidade. Venha por qualquer motivo. Eu mesma, eu tô na tecnologia, primeiramente por paixão mesmo, cara. Desde pequena eu tô debruçada, né, nesse ambiente. E eu tô por paixão, primeiramente, sabe? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de onde eu tô, eu me sinto bem com o que eu faço. Eu me realizo com isso. Programação virou um propósito na minha vida. Tipo, antes de eu estar na outra área e tudo, eu tinha metas, né? Metas é uma coisa assim, que tem uma, menos uma, mais uma. É fácil descartar, mas quando você transforma aquilo num propósito para a tua vida, isso aqui é um propósito da minha vida, é uma realização de vida, é uma realização pessoal minha, muito além de trabalho, é muito mais fácil você não ignorar aquilo, porque, nossa, aquilo Uhum. ali, né, quando eu entrei, eu queria, assim, é um propósito, então eu quero viver nesse ambiente, eu quero estar nesse ambiente, eu quero pertencer a esse ambiente, eu quero ser desse ambiente, então é algo muito mais profundo, né? E quando você entra por isso, nossa, você vai se realizar com a programação. Você vai ver que é aquilo tudo que você pensava, porque é uma área maravilhosa, ela te dá muitas oportunidades incríveis, não só de você ter sucesso na carreira, mas de desenvolvimento mesmo, de cognição, de capacidade técnica, de oportunidades, de você, por exemplo, a, programa, é, a programação me trouxe aqui nesse podcast, cara, que eu nunca Com pensei que eu ia estar certeza. falando no podcast. Então, assim, por quê? Porque isso é um propósito para mim, é uma coisa que, né, é a minha vida, sabe? E Uhum. eu acho que o mais importante de quando você quer mudar algo na sua vida é você pensar além, sabe? Por exemplo, bem, eu quero mudar isso porque eu tenho afinidade, porque eu tenho paixão por isso, eu me identifico. Beleza, eu vou tentar, né? Então você entra nessa jornada pensando que a tua história vai impactar outras pessoas, né? Então, é, eu entrei com esse pensamento, eu falei, cara, minha história de vida vai acabar impactando outras pessoas, porque eu era do direito, vim para programação, mas sempre fui apaixonada por tecnologia e, sabe, eu não vim pelo dinheiro, que é muito difícil, a maioria vem, né? Uhum. Então, assim, nossa, alguém vai me olhar e vai se espelhar em mim, assim, sabe? Então eu vim para programação entendendo, aceitando tudo isso, né? Então, para resumir, a dica, assim, é pesquisar, cara. Pesquisa se realmente vale a pena, não acredita em marketing, não, nada é fácil na vida, a gente tem que lidar ainda com o fator sorte na vida. Tem gente que tem, porque tem gente que olha assim, Elon Musk, o mais rico do mundo, da área de TI e tal, mas o contexto de vida de Elon Musk não é o nosso, é outra Sim. realidade. Elon Musk já nasceu rico, já teve todas as oportunidades da vida e você não tem a vida dele. Então, assim, é muita coisa para que realmente algo aconteça. Então, não é só estudar e programar. Não, existem muitas coisas que rodam para poder as coisas funcionarem, né? Então, pesquisar, cara, pesquisar e quando você decidir, seguir firme naquilo, olha, aquilo é a minha vida, eu vou até o fim naquilo, até eu conquistar. E a conquista vem, velho, com esforço, com luta, ela vem, mas você tem que ter paciência e perseverar mesmo, não desistir, porque quando você desiste e tipo, falhou, né? Aquilo falhou para você, porque você desistiu, né? Mas se você persiste, não, eu só vou parar quando eu conquistar aquilo. Cara, uma hora vem, pô, é sério, Sim. porque se veio pra mim, veio pra todo mundo. Eu acho que na programação é muito isso também, comigo também foi, com você também eu falo que a gente um dia, a gente vai, fala pra caramba, será que um dia eu vou aprender isso? E um dia você acorda, você fala, meu, eu entendi. Aí você testa, funciona o negócio. Você fala, caramba, virou a chave, eu entendi como que a informação chega, pra onde ela vai, como ela tem que voltar. Então, assim, enfim, entende tudo isso, né? Toda a lógica, todo o ciclo ali do desenvolvimento vira, né, a chave. E isso só vem com repetição, né? Como você mesmo disse aí, e deve ser muito frustrante, né? Ontem, também na entrevista, a gente conversou um pouco isso, sobre o quão frustrante a gente você estar numa área ou fazendo alguma coisa por dinheiro, né? Aquilo que a gente faz feliz. E como a gente fala, é,
pode parecer papo de coach, mas não é, mas como as horas passam rápido quando a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta, né? E Exatamente. como é prazeroso, né? Então, e mesmo resolvendo bugs, né? Então, É. mesmo resolvendo BO, problema, né? Então, assim, isso é muito bacana, né? Então, com certeza, saber escolher não vai fazer isso ser frustrante, maçante, e o dinheiro vai ser uma consequência, né? Aprender vai ser uma consequência, como você mesmo disse. E eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade, perguntar o que que você vê, né, hoje, assim, como você mesmo disse, né, como a tecnologia está evoluindo, né, como você se vê, né, no futuro, qual que é a sua ideia, né, se você pretende explorar algum outro segmento, né, alguma outra área relacionada à tecnologia, mas agora, de repente, você está vendo security e tal, e como você vê também a questão da tecnologia em si, né? Que hoje a gente, poxa, a gente teve a era Excel, a gente teve a era website, a gente teve a era app, aí agora a gente está falando de realidade virtual, a gente está falando de IA, a gente está falando de mineração de dados, porque a informação aí dando tomada de decisão para as empresas. Então, assim, estamos indo para um outro momento de novo, né? Acho que um outro que projeta a sua carreira daqui a um tempo. Então, eu me vejo com grandes entregas, assim, de carreira. Eu me vejo como uma desenvolvedora muito, muito mais experiente do que sou hoje, obviamente, com skills que eu realmente estou construindo agora, né, hard skills no caso. Então eu me vejo assim muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais experiente nisso, assim, mais que eu tenha realmente mais notoriedade pessoal para poder realmente fazer as coisas, que elas não sejam tão desafiadoras, assim, que elas sejam mais brandas, né, digamos assim. É, mas assim, eu tenho muita curiosidade em várias áreas, assim, não só eu sou muito curiosa, né, mas eu sempre fui desenvolvedora de web mesmo, sempre foi a minha paixão real, assim. E eu sou tão curiosa que eu sou full stack justamente por isso, que eu gosto de estar andando por vários caminhos, eu gosto de fazer entregas em todos os caminhos. Então, eu tenho curiosidade, assim, eu acho que são coisas que o mercado tá realmente vai evoluir muito, que vai, como você falou, vai dar um boom muito grande, que essa questão da inteligência artificial, né, que já tá, né, mas vai, tipo, dar muito mais, a questão de dados também, né, que é uma coisa que, nossa, deve ser fantástico. Eu ainda não entrei nessa área, mas eu tenho muita curiosidade. E daqui a 5 anos eu me vejo realmente sendo, eu me vejo, assim, como as pessoas que eu admiro hoje, tipo isso. Eh, Legal. tem mulheres na área de TI que eu vejo que tem um poder, assim, só de Uhum. falar, sabe, que tem notoriedade naquilo que fala e que realmente, sabe, uma sênior, uma consultora, algo desse tipo, assim, que você olha assim: "Cara, essa pessoa sabe muito, ela é especialista, nisso, nessa tecnologia, nessa", e você pode falar com ela que ela vai desenrolar, enfim, eu me vejo assim, né, daqui a 5 anos, por exemplo. Me vejo muito mais estável profissionalmente, né, nesse sentido, de me ver como eu vejo as mulheres que eu admiro hoje, né. É o que eu almejo, assim, além de toda a hard skill que eu quero aprender, de ser especialista, em .NET, em TypeScript, em Angular, eu quero muito me especializar nessas tecnologias, no Azure também, mas eu me vejo como uma pessoa, assim, que eu tenha muita notoriedade lá na frente para poder inspirar essas pessoas que vão entrar daqui a 5 anos, por exemplo. Eu me vejo nesse sentido, eu não me vejo tipo: "Ai meu Deus, vou ser uma grande CEO de uma big tech", não me vejo, porque Uhum. se acontecer, maravilha, mas está totalmente fora das minhas expectativas, porque eu sou muito realista também, né, então eu não tô indo por esse meio, eu tô indo por meios normais, assim, mais simples, mais calmos. Mas se acontecer também de eu ser uma grande, sei lá, gerente de projeto de algum gerente sei lá, de um projeto grande,
que eu tome conta de uma galera de TI e tal, tipo, nossa, eu vou estar pronta, sabe? Mas assim, na minha vibe mais realista, mais calma, mais pé no chão, eu me vejo realmente só especialista nas coisas que eu estou estudando hoje, né, que eu estou aprimorando hoje, né, porque hoje eu estou no nível intermediário já galgando o nível avançado, né, eu estou já traçando aquele nível avançado das coisas muito mais complexas, Uhum. até porque eu estou trabalhando também com coisas mais complexas, então tá exigindo, assim, que eu aprenda muito mais rápido, então daqui a 5 anos eu me vejo já muito especialista nisso, né, de poder ter, saber como apresentar isso de uma forma muito mais tranquila e meio que isso, ser a futuro espelho para outras pessoas, né? Legal, muito bonito isso e com certeza desejo boa sorte na sua caminhada e que você seja espelho aí para muitas pessoas, não só mulheres, homens também, todo mundo que quer ingressar, né, na área de Sim, tecnologia aí e que possa se espelhar na sua história e na sua força de vontade, na sua dedicação e como você mesmo disse, né, como a gente está conversando, de que as consequências elas acontecem, né? Então, assim, se sim, você plantar, né, você vai colher, o famoso ditado. Eu acho que sua história, eu também tenho coisas que aconteceram comigo também, que foram assim também, e a pessoa, colegas meus também. Então, a área, como você disse, ela não, ela atrai muita gente que de repente está mal intencionada, não está com melhores é, intenções assim, mas para quem está afim mesmo, as portas estão abertas, né? Eu acho que tem gente bacana, tem gente para ajudar, e com certeza vai dar tudo certo. vai Queria te sim. agradecer, Raíssa, por Hum, você ter, poxa, conversado com a gente. Acho que foi muito Nossa, legal foi mesmo, muito assim, sua legal história mesmo. é muito bacana e queria agradecer também todo mundo que está assistindo a gente, né? É, obrigado por estarem aqui mais uma vez, né? Mas vai passar numa segunda-feira, então mais uma segunda-feira, Uhum. como a gente sempre faz, toda segunda-feira às 16 horas a gente traz uma pessoa da área de tecnologia para a gente bater um papo e a gente está aprendendo, né? Se está agregando valor, né? Tanto para mim quanto para vocês que estão ouvindo também, para quem está iniciando, para quem já está na carreira de dev aí e acompanha a gente também. Queria agradecer vocês por estarem nos assistindo, que se você gostou desse vídeo, você curta, né, o nosso canal, que você compartilhe também com as pessoas nas suas redes sociais, né, as pessoas também que você sabe que gostam de tecnologia, compartilhe o nosso canal lá, compartilhe esse vídeo aqui e deixa seu comentário aqui se você gostou, a parte que você mais gostou da entrevista, se você teve alguma dúvida também sobre algum assunto, que vai ser muito importante seu feedback pra gente. Bom, galera, é isso. Até mais, até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Valeu.